O elenco do Santos é realmente fraco ou o problema está em posições específicas? Hoje eu resolvi analisar setor por setor do elenco do Santos para entender onde o time está bem servido, onde ainda é aceitável e principalmente quais são as posições que o clube mais precisa se reforçar. Para começar a análise, vamos ao campinho e direto para os nossos goleiros. Os dois principais goleiros são Gabriel Brazão e Diógenes, mas ainda tem dois meninos da base que são João Pedro e Rodrigo Falcão, que mais cedo ou mais tarde começarão a ter oportunidade daqui a alguns anos. Falando sobre os dois goleiros principais, Gabriel Brazão é incontestável, é um goleiro aí de nível internacional até, tanto que já teve propostas, e é o titular garantido. Como reserva, o Diógenes, ele no começo tinha um pouquinho de dúvida até por minha parte, mas o jogo que ele entrou no lugar ele foi muito bem. Então no momento eu acho que é uma posição que não tem tanta preocupação por parte da diretoria e estamos muito bem servidos no nosso goleiro titular. Já os zagueiros a gente tem Veríssimo, Adonis Frias, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Alex Nascimento. Tem o João Ananias também que é da base, está subindo, mas ainda não teve oportunidade, então não dá pra gente comentar muito sobre ele. Nessa posição, com a chegada de Veríssimo, eu acredito que o time tenha encorpado um pouquinho mais nesse setor defensivo. É um jogador que já chega aí para ser titular e assumir essa posição, fazendo até ter uma opção aí de 3 zagueiros para essa saída de jogo. Porém, eu ainda acredito que precise de um outro reforço ali pelo lado esquerdo da zaga. O Luan Pérez hoje é titular e tem o Alex Nascimento de reserva. Porém, o Alex Nascimento não passa tanta credibilidade, inclusive até estava para ser negociado. E o Luan Pérez tem altos e baixos, então seria de extrema importância ter mais um reforço para essa posição para passar essa tranquilidade. Claro que dá para improvisar de vez em quando ali o Adonis ou o Lucas Veríssimo, mas seria uma posição que seria legal ter mais um zagueiro. Em relação a Zé Ivaldo, é um jogador que não transparece muita confiança, já teve várias partidas desse ano que ele não foi bem, entregou aí alguns pênaltis, alguns lances que não tinha perigo e acabava causando perigo para nossa própria equipe. Um jogador que não dá para contar 100%, então eu não colocaria ele nessa soma aí dos zagueiros. Apesar de estarmos bem servidos, acredito que mais um reforço para essa posição, principalmente se for um zagueiro para o lado esquerdo, seria de bom grado. Já nas laterais a gente tem o nosso ponto aqui mais delicado. Na lateral direita temos atualmente Igor Vinícius e Mike, e na lateral esquerda temos Vinícius Lira e Escobar. Na lateral direita, a princípio, o problema é um pouco menor. O Igor Vinícius é titular da posição, acho que indiscutível, só que o problema é que quando ele estiver fora, o Mike não é confiável. Pelo contrário, vem tendo vários problemas gerados do lado dele quando ele atua. Então seria muito necessário aqui um reforço pelo menos para disputar a posição com o Igor Vinícius. Pode ser que não chegue para ser titular imediato, mas pelo menos um jogador do mesmo nível dele seria muito interessante para o time, porque simplesmente não dá para contar com reserva dessa posição. Já do outro lado, acho que aqui vem um problema maior no momento. Vinícius Lira e Escobar disputam essa posição na lateral esquerda. Porém, Vinícius Lira é um jogador muito jovem ainda. É claro que ele tem mais qualidade que Escobar e vai ter mais ainda no futuro. É um jogador que vem sendo especulado aí como um grande jogador da posição. Porém, hoje ele ainda não está 100% pronto. Claro que na comparação entre os dois, para mim ele leva vantagem. Ele tem que ser o titular nesse confronto contra o Escobar. Mas em partidas decisivas, em duelos mais competitivos, contra times mais difíceis, eu acredito que ele ainda não esteja 100% pronto para ser o titular da posição. Então aqui sim, seria interessante trazer um reforço para ganhar a posição e dar tempo para o Vinícius Lira se desenvolver aos poucos. O Escobar, é claro que ele é um jogador que ele pode entrar em uma situação ou outra, ele é um jogador um pouco mais defensivo, mas ele peca muito nessa parte ofensiva desde a saída de bola, então ele acaba prejudicando vários setores na criação do jogo. Por isso que Vinícius Lira leva muita vantagem em relação a ele, na minha opinião. Como volante aí temos 4 opções. Então temos o Ilharão, João Schmidt, Oliva e Rincon. O Oliva ele pode também atuar ali como segundo volante, mas a gente fala disso depois. Nessa posição eu acredito que o Santos está muito bem servido. Tá? O Arão é um jogador aí de ótimo nível, seria titular em vários times do futebol brasileiro. E o Oliva chega para somar. A gente ainda não viu ele jogando, mas tudo que temos visto aí de clubes anteriores deles e atuações, ele parece ser um jogador também muito bom. Então seria uma opção que já teria 2 opções sólidas. Além disso, temos João Schmidt, que de vez em quando tem boas atuações, outras nem tanto, mas é um jogador que numa emergência pode entrar sim e pode estar substituindo no segundo tempo, mas não para ser titular, apenas mais para compor elenco. Rincon eu acredito que já corre muito por fora, não tá tendo boas atuações, tá um pouco mais velho, não tem mais tanto ritmo pro jogo, então eu acredito que ele tá só esperando aí o ano acabar ou chegar novas janelas de transferências para tá saindo do time ou se aposentando. Mas as 3 outras opções que tem dão conta do recado e eu acho que essa é uma posição que já tá bem garantida, não precisa de reforços por enquanto, acho que com o que temos aqui já dá para ir o resto da temporada.
Como segundo homem de meio campo, né, segundo volante, temos 4 opções. Aqui temos de novo Christian Oliva, Gabriel Menino, Zé Rafael e Bom Tempo. O Bom Tempo também pode fazer uma função mais à frente, mas eu coloquei ele aqui também porque ele também pode fazer essa função. Nesse setor eu acredito também que estejamos bem servidos. Bom Tempo tem atuações fantásticas, Gabriel Menino vem evoluindo e Zé Rafael é aquele ponto de controle. Então um jogador para entrar no segundo tempo, às vezes até de titular, se conseguir retomar aquelas boas atuações que vinham tendo. Mas Bom Tempo e Menino eu acredito que deem conta do recado, assim como Oliva se atuar nessa função um pouco mais à frente. Então aqui eu acredito que seja um setor que não precisamos nos preocupar tanto e estamos bem servidos. Já naquela função ali de camisa 10, é uma outra posição que a gente tem várias opções, mas aqui elas oscilam um pouquinho mais. O Neymar, claro que quando está disponível ele tem que jogar, mas quando ele sai aí temos algumas dúvidas aqui. Bom Tempo vai se mostrando um ótimo jogador, mas fazendo aquela função ali do camisa 8. Temos que ver ele atuando um pouquinho mais ainda como esse camisa 10, um pouquinho mais à frente, em particular essas jogadas mais perto do gol. Miguelito e Roleiser seriam alternativas viáveis e que já são dessa posição, porém não vem tendo rendimentos tão bons. Miguelito vem evoluindo, né, depois que ele voltou de empréstimo e tá até jogando bem. Porém em alguns jogos ele deixa a desejar, como foi a última vez que ele teve a oportunidade como titular. Roleiser é aquilo, veio como uma grande contratação, um jogador que seria titular garantido, mas não vem tendo boas atuações. Então eu acredito que seja uma posição que não seja uma urgência nesse momento. Temos bons jogadores, que alguns ainda inclusive estão se desenvolvendo, como o Miguelito e Bom Tempo, que são jovens, e temos sempre essa esperança que o Roleiser volte a jogar bem, né, e comece a mostrar realmente por que foi contratado. Além de, claro, o titular incontestável da posição, que é o Neymar. Então, a princípio, não acredito que seja uma posição que precise de ter alguma contratação. Ela já está no nível bom e temos um potencial futuro também muito bom para ela. Agora falando aqui dos meias / ponta e direita, a gente tem aqui 4 opções. Eu coloquei de novo o Roleiser e Miguelito porque são posições aqui que eles já jogaram também. Porém, aqui eles não são aqueles pontas, né, bem abertos. Eles são mais meia que puxa por dentro e acaba indo ali para a área central do campo a maioria das vezes. Ainda mais por serem canhotos, então eles têm essa tendência a trazer para o meio. Então aqui no caso ficaria mais o Barreal e o Robinho Júnior. O Robinho tá tendo toda essa questão contratual, né, de renovação, então não está sendo relacionado. E já demonstrou pro Vojvoda, pelo menos, que não é uma das preferências dele. É um jogador que ainda vai se desenvolver, apesar de achar que ele merece mais chances sim. E Barreal tem um pouquinho do mesmo questionamento do Roleiser e do Miguelito. Ele já é um pouquinho mais agudo, porém ele também tem essa tendência de trazer pelo meio, por usar muito a perna esquerda. Então, por mais que aqui tenhamos bons nomes, é uma posição que eu acredito que possa sim ser reforçada. Um ponta direita, né, um meia direita que puxe mais para a linha de fundo, né, que apesar de possa ser canhoto, né, ou destro, mas que tem essa capacidade de explorar a profundidade para ir para o cruzamento. Claro que nessa posição aqui eles alternam bastante com o Igor Vinícius, né? Então como eles puxam por dentro, o Igor Vinícius acaba avançando mais pela faixa lateral. Porém eu acredito que seria importante ter um jogador para essa posição que fosse driblador, fosse mais agudo, mais agressivo e realmente tentasse 1 contra 1 para entrar dentro da área e ser mais efetivo com essa agressividade do que jogadores que sejam mais construtores aqui, como o Miguelito, o Roleiser e o Barreal. Desses aqui, acho que o Robinho Júnior seria o único que teria um pouquinho mais essa característica de drible mesmo, de ser mais agressivo, porém não vem recebendo chance aí pelas questões de contrato. Então seria uma posição que eu estaria de olho sim em alguma possível contratação, caso surgisse uma oportunidade de mercado. Já pelo lado esquerdo, né, a gente tem aqui as opções de Matheus Xavier e Moisés. O Neymar eu coloquei aqui, que às vezes ele cai um pouquinho por esse lado, mas ele não é mais um ponta, né? Aqui ele jogaria mais ou como segundo atacante ou como meia. Mas ele tá aqui para mostrar que de vez em quando ele faz um pouquinho dessa função. Nessa posição, o Moisés tem se mostrado bastante útil sim, não é ainda um titular garantido, porém eu acredito que com o tempo ele ganhe sim essa posição. Matheus Xavier é um garoto novo, que pode começar a ter as oportunidades aí como reserva, mas eu acredito que o Moisés seja o titular garantido da posição, e eu acho interessante ter um garoto como reserva, porque você pode ir aos poucos evoluindo ele. E aí você tem algumas outras variações táticas para quando o Moisés não tiver, mudar um pouquinho o esquema. É interessante sim trazer um reserva para ele, por ter poucas opções, mas não acho também que seja uma posição que seja uma emergência você tá trazendo agora um reforço. E por fim chegamos aos atacantes, né? Aqui a gente tem até várias opções, claro que os principais são o Gabriel Barbosa, Rony, Tassiano e o Neymar. O Lautaro Dias eu acredito que já não vai ter chances, né? Se tiver alguma vai ser muito pouca, realmente é um jogador que veio, mas não mostrou tanta qualidade, pelo contrário, né? Então é um cara que eu já descartaria um pouco aqui, mas os outros 4 eu acho que já dão conta da posição, não é uma função aqui que eu estaria procurando reforço emergencialmente. Eu acredito que tanto o Gabriel Barbosa quanto o Rony ainda tem que se adequar um pouquinho ao estilo de jogo, se acostumar com o time, e Tassiano vem bem nas últimas partidas, quando tem entrado vem sendo bastante útil,
e Neymar também pode fazer essa função. Então acho que são 4 caras aqui que dão conta do recado, não é uma posição que eu estaria me preocupando no momento. Então no caso aqui a gente viu que as grandes carências realmente são as laterais do time, né? São as posições mais carentes no momento, que falta até um jogador titular no caso, então seriam as principais urgências, as prioridades no mercado que o Santos procuraria. Claro que teria uma funçãozinha ou outra ali, como vimos, que poderia sim agregar um ponta esquerda, um ponta direita mais agudo, também seriam muito bem-vindo. Mas a princípio, o Santos tem um elenco bom, poderia ainda fazer algumas melhorias, né? Na zaga também poderia vir mais um zagueiro, mas as laterais são realmente aí a grande preocupação, e onde o time teria que urgentemente estar procurando essa contratação. A janela brasileira, né, para times aí que jogadores que jogaram o estadual ainda está aberta, pode ser contratado, então talvez fosse interessante sim olhar jogadores para essa função, para recompor aí o elenco e tornar ele um pouco mais qualificado para pelo menos esse primeiro semestre aí do brasileiro. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Aqui é assim, sem achismo, apenas futebol direto ao ponto.